A palavra de hoje à noite é sobre palavra, é sobre falar, é sobre conversar, é sobre abrir as nossas bocas, declamar com os nossos lábios palavras em direção ao nosso Senhor. Eu gostaria de pedir a você nesse momento que abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 7. Eu gostaria de ler com você Isaías 7, dos versos 10 ao verso 14. Isaías 7, do 10 ao 14. Mantenha a sua Bíblia aberta durante essa palavra para que você possa acompanhar junto conosco esta exposição. O versículo e o texto que nós lemos diz assim, a partir do versículo 10. E o Senhor continuou a falar com Acaz, dizendo: peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, quer seja embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse: agora escute, ó casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Convido você a orar comigo mais uma vez. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós acabamos de abrir a Tua palavra, Senhor, logo após louvarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor, acabamos de ler a palavra inspirada por Ti, Senhor, que chega até nós nessa noite, Senhor, que nos acompanha, Senhor. Que seja somente a Tua palavra falar conosco hoje, Pai. Que seja somente a Tua palavra a invadir os nossos corações, Pai, e a nos confortar, consolar, a nos mover, Senhor, em direção a Ti. Em nome de Jesus, é assim que clamamos pela Tua misericórdia, Senhor. Amém. Nesse texto, nós conhecemos 3 personagens que estão dialogando: o rei Acaz, o profeta Isaías e o próprio Senhor. O contexto que nós encontramos para essa mensagem para Acaz, e é ela que nós vamos conhecer ao ler os primeiros 9 versículos de Isaías 7, é a época do poderio do reino assírio, do império assírio. A Assíria crescia com grande força e, neste momento, os reis da Síria e de Israel, o rei Rezim e o rei Peca de Israel, tentavam então convencer o rei de Judá, na época Acaz, a passar para o seu lado nesta briga para não serem dominados pela Síria. Porém, o rei Acaz não os deu ouvidos, então Rezim e Peca decidem fazer isso à força. Eles se preparam para invadir Judá, atacar Judá e assim conquistar Judá para eles. Dos versículos de 1 a 9, pela palavra do profeta Isaías, Deus está confortando o povo de Judá, confortando o rei Acaz e dizendo, em suas próprias palavras, que eles devem crer, pois se não crerem, não permanecerão. Eles devem confiar, pois esses impérios, esses reinos, o rei de Israel, o rei da Síria, não são muita coisa perto do Senhor. E Ele não vai deixá-los na mão, mas vai cuidar do seu povo. Então basta terem fé, basta permanecerem, ó povo de Judá. Permaneçam. Deus está dizendo o que fazer quando parece que tudo está perdido. O texto nos diz que todos ficaram muito assustados com essa ameaça. É nesse contexto que, como nós dissemos no começo, nós temos 3 personagens que estão dialogando durante esse texto. Deus é o primeiro deles e o nosso primeiro ponto. O que é que Deus fala?
qual é o pedido que Deus entrega para o rei Acás? Nós vemos ele nos versículos 10 e 11. Deus continua provendo sua mensagem de esperança, de consolo, de conforto, e ele diz para Acás, o verso 10 diz: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal. Pode pedir, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. O Senhor está graciosamente se dispondo para garantir que as suas palavras de conforto, de consolo, de esperança são reais, a prover um sinal. E não é qualquer sinal. Quando Deus diz seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas, isso significa que Ele está disposto a fazer qualquer coisa que estiver entre céus e terra, ou seja, tudo. Deus deixou a porta aberta. Acás, peça a mim. Isso não é estranho para Deus fazer. Não é difícil. Pelo contrário, se nós lemos nossa Bíblia de capa a capa, nós vamos descobrir que o Deus de Israel, o nosso Deus, constantemente conversa com o seu povo e nos convida a pedir, a falar com Ele, a orarmos a Ele. Nós podemos ver isso durante toda a história. Se nós voltarmos na história dos reis de Judá, em um verso muito conhecido, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Deus está convidando o seu povo para orar. Ore ao Senhor. Se o meu povo simplesmente orar, eu quero ver o meu povo orando, não só o meu povo. Pela palavra de Isaías ainda, Deus diz em Isaías 56:7, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não é só para Judá, não é só para Israel. Eu quero que todos os povos clamem a mim. É o que Deus diz. Eu quero que todos os povos levem a mim palavras de oração. Deus deseja ouvir as palavras de nossa boca. Deus deseja se comunicar conosco durante toda a história. E isso invadiu e encharcou o Novo Testamento nas palavras do Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que continuou por várias vezes dizendo, assim como foi dito para Acás, peçam e lhes será dado, busquem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Mateus 7, versículo 7. Peçam, orem, busquem, continuem, permaneçam, me busquem, me ouçam, falem comigo, mostrem para mim o que é que vocês querem. Deus continua nos convidando a pedir pelas palavras de João ao recitar as palavras de Jesus. Até agora, vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. João 16, 24. Deus está disposto. É isso que Ele mostra para casa. Casa, eu estou disposto. Peça. Peça o quê? Qual é o limite da oração? O mais alto dos céus? O mais profundo das terras? Não importa. Peça. Simplesmente peça a casa. Não é qualquer um que está te dizendo, não. É o próprio Deus. Por vezes e por vezes. Deus continua dizendo para nós que Ele espera que nós peçamos. Que nós levemos os nossos pedidos a Deus. Eu observei por vezes pessoas e igrejas, ou muitas vezes até movimentos, músicas, que tratam às vezes o pedido como uma coisa aversa. Olha, hoje a gente... Tem uma música que fala isso, né? Hoje eu não vou te pedir nada. Eu só quero adorar. Mas pedir não é adorar? Mas Deus não quer que a gente peça? Por que pedir é estranho para Deus? Não é. Ele está dizendo, eu quero que você peça a casa. Eu quero que vocês peçam para que vocês possam receber. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e será dado para a alegria de vocês ser completa.
E ainda para que o meu nome seja glorificado nos céus, na terra, em todo lugar. Peçam. Pedir é adorar também. Deus diz isso para nós. Quando Deus abre a boca e fala nesse diálogo, nós podemos ver essa natureza tão disposta a nos ouvir, tão disposta a cuidar de nós, tão disposta a estar disposta, a estar presente, a ouvir simplesmente. Eu gosto tanto daquela música que diz, né? E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Quando eu canto isso, eu imagino o próprio Deus, sentado no seu trono de glória, e de repente, entra aquele homenzinho tão pequenininho, sabe? Ele se levanta, né? Parece que a terra vai fender, o mar vai se abrir, e aquele homenzinho pequenininho no meio de tanto tremor. E esse Deus tão grande simplesmente vai lá, se curva. Um Deus tão grande se curvando para ouvir o tão pequenininho seu filho? Sim, Deus quer ouvir os nossos pedidos. É a primeira coisa que nós tiramos desse primeiro ponto. Quando Deus fala, Ele nos convida a pedir. Hoje Ele está nos convidando da mesma forma. Mas o texto continua, e agora quem vai falar é o rei Acás. Acás vai responder aquilo que Deus diz. O verso 12 nos mostra isso. E a resposta de Acás: não, eu não pedirei e nem tentarei o Senhor. Que resposta espiritual, né? Que resposta forte. O rei Acás aqui provavelmente é o nosso primeiro olhar, né? Que demonstração de fé. Ele não precisa do sinal de Deus. Ele confia desde já. Que resposta fiel. Porém, o versículo 13 nos mostra que não é bem assim. Essa resposta que parece tão espiritual, tão confiante, é chamada de abuso da paciência de Deus. Isaías, para exemplificar o quão forte é isso, ele não fala só para Acás, ele aponta para Acás e fala: ó, casa de Davi, você, Acás, que é da linhagem real, todos os que vieram antes de você, desde Davi, e todos os que virão depois, casa de Davi, não basta que vocês abusem da paciência dos homens, você também quer abusar do Senhor? Que resposta estranha, né? Por quê? Porque a resposta tão espiritual de Acás, tão confiante, é tão abominável aos ouvidos do profeta e ao poder do Senhor Deus. Bom, se nós voltarmos para o texto de 2 Reis 16, onde nós lemos a história do rei Acás, nós vamos perceber por quê. Essa resposta tão espiritual é a fachada de um coração idólatra, de um coração pecaminoso, de um coração que não está nem um pouco inclinado para confiar no Senhor. O texto de 2 Reis 16 vai nos dizer que Acás estava disposto a fazer um jogo, a se tornar amigo do rei da Assíria. E por meio disso, derrotar os dois inimigos. Confiar nos outros. Confiar em outros deuses, confiar em outros homens. Por detrás do não pedirei e não tentarei, olha só, pedir e tentar como se fossem a mesma coisa. Não vou. Não, eu confio muito em Deus. Não, Acás. Você está abusando da paciência do Senhor, porque Ele pede. Ele está dizendo que é para você pedir, Acás. Ele está dizendo que é para você confiar nele, Acás. Peça o sinal. Peça. O erro de Acás é o mesmo erro que Tiago aponta em sua carta, no capítulo 4, versos 2 e 3. Vocês nada têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque vocês pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. É o que Tiago aponta para o coração de cada um de nós. O erro de Acás pode ser de qualquer um aqui hoje, pode ser o meu.
Porque assim é o nosso coração, nós devemos ser vigilantes. O alerta que Tiago dá e o que aconteceu com Acas não é um caso isolado, não é difícil de acontecer. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, renovados pelo Espírito do Senhor que habita em nós, porém enquanto aqui nesse mundo, enquanto no já e não no ainda não, enquanto não um corpo regenerado, longe de fato do pecado, nós ainda temos uma natureza que tenta a todo momento, nos fazer parar de pedir, nos fazer parar de orar. Às vezes ela vem com um discurso muito bonitinho. Não, eu vou confiar no Senhor, eu não vou ficar pedindo não. Eu confio no Senhor, eu não preciso ficar levando para Ele aquilo que Ele me pede. Não, eu só vou adorar o Senhor hoje. Só adoração. Ele não precisa do meu pedido. Não é isso que eu vejo quando eu abro a minha Bíblia. Não é isso que eu vejo como princípio ao ler esse texto. Pelo contrário, negar o convite de Deus à oração é abusar da paciência do Senhor. Se negar a orar é pisar na soberania do Senhor, é pisar no amor do Senhor e dizer que não precisamos dele. Se negar a curvar os joelhos no chão e humildemente levar a Deus tudo que aflige o nosso coração, tudo mesmo, até às vezes a nossa própria incapacidade de orar. Se negar a isso, é negar a Deus. Não acabe. Pedir e tentar, não acaso. Pedir e tentar não são as mesmas coisas. Não pedir e tentar a Deus, isso é a mesma coisa. Quando você diz não pedirei a casa, é aí que você está negando a Deus. Nós precisamos ficar alertas, pois muitas coisas tentam arriscar a nossa vida de oração. Uma delas, por exemplo, é a própria negligência. Assim como Acas, nós podemos simplesmente nos recusar a pedir. Não, eu não vou pedir por qualquer motivo que seja, por mais nobre que ele pareça no nosso coração. A negligência é um risco à nossa vida de oração, à nossa comunhão com Deus. O segundo risco é o próprio abandono, quando nós nos consideramos talvez indignos demais para orar. Não, Senhor, eu sou pecador demais. Eu sou indigno demais, Senhor. O Senhor não vai querer escutar a minha voz. Eu pequei hoje, Senhor. Eu fiz o que não era agradável aos seus olhos. Com certeza agora o Senhor cansou. Com certeza agora eu abusei da paciência do Senhor. Agora não adianta mais. Abandono. O terceiro risco, a falta de fé que nos leva a olhar para o nosso próprio desejo. Mais uma vez, assim como Acas, que não tinha fé em Deus. Tinha fé nos ídolos, tinha fé no rei da Síria, mas não tinha fé em Deus. A falta de fé pode fazer com que nós abandonemos a oração. Porém, saber disso, saber que existem ameaças à nossa vida de oração, não deve nos colocar para baixo. Não deve nos fazer nos desesperarmos, dizer, e agora o que eu faço? Pelo contrário, reconhecer que estamos em perigo, sim, deve nos levar a orar ainda mais. Foi Abraham Burt que disse assim: tal consideração do perigo e do pecado deve fazer com que todo filho de Deus curve os joelhos suplicantes com maior frequência, humildade e fervor, para viver como se estivesse diante do trono da graça e não se afastar dali até que esteja fora do alcance do perigo. Muitas vezes o pecado, a dor, a tristeza, os problemas vão querer fazer com que a gente não ore. Mas nós devemos olhar para a cara do pecado, para a cara talvez do inimigo que esteja falando, agora ele vai deixar de falar com o Senhor. Agora acabou. E quando ele deixar de orar, acabou. Ele tentou a Deus, ele vai provocar a Deus. A gente olha para a cara dele e fala, olha, essa ameaça é o que vai me levar a orar ainda mais. Essa ameaça é o que vai me fazer buscar ainda mais o trono de Deus. Você acha que eu não vou orar? Você acha que eu vou parar? É agora que eu vou. Eu sou pecaminoso demais, eu tenho pecado demais para orar a Deus. Não importa, não importa.
Eu vou me agarrar à palavra. Martinho Lutero disse assim: embora eu seja indigno pecador, eu tenho a ordem de Deus, como nós lemos, que me manda orar. E a promessa no sentido de que Ele me ouve graciosamente, não porque eu sou digno, mas por amor do Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso pensar que os meus pecados são grandes demais para o Senhor, pois Ele nunca deixará de curvar os seus ouvidos para ouvir aquele que em lágrimas se arrepende diante dele. Lembram-se do publicano? Oh Deus, tem pena de mim, que eu sou um pecador. Lucas 18:13. Jesus nos ensinou, por meio dessa parábola do publicano e do fariseu, que o pecador, arrependido, com a cabeça baixa, sem coragem de sequer olhar para cima, é ele que sai do templo de Deus com as orações atendidas e com a bênção de Deus. Não é um arrogante, não é aquele que acha que pode, mas é aquele que sabe que precisa do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Nós precisamos reconhecer que independente desses males, independente daquilo que tente nos fazer parar de orar, mais uma vez, independente da negligência, independente do abandono e do medo de que Deus não esteja me ouvindo, independente da minha falta de fé, que às vezes me leva a tremer, assim como Acas e o povo de Judá tremiam, nós precisamos orar, porque Deus pode e vai nos responder. 1 João 3, 21 e 22 diz assim: amados, se o coração não nos acusar, se estivermos nos caminhos de Deus, se estivermos no caminho do arrependimento, no caminho do Espírito Santo, no caminho da salvação, se o nosso coração não tiver acusação contra nós, nós temos não medo, não terror, não desconfiança, nós temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Temos confiança diante de Deus. Olhe para o seu coração. Eu preciso olhar para o meu coração e buscar essa confiança. Eu estou na casa de Deus, busquei ao Senhor, eu me converti, o Espírito Santo invadiu o meu coração, chutando as portas e me abençoando grandemente, me transformando em nova criatura. Não vai ser o pecado, nem a dor, nem a tristeza, nem a afronta que vão me fazer parar de buscar o meu Deus. Pois meu coração dá testemunho disso, e o Espírito de Deus dá testemunho disso dentro do meu coração. E a confiança que eu preciso para pedir e receber do Senhor. É o que João está dizendo para nós. Que nós entendamos o seguinte nessa resposta de Acas, o segundo ponto. Se negar a orar é tentar a paciência de Deus. Se negar a pedir, achar que fazer pedidos a Deus, às vezes, talvez a gente até ore assim, né? Senhor, de novo eu aqui, falando as mesmas coisas para o Senhor. É isso que Ele deseja. É isso que Ele quer de você. Ora, pois a velha viúva não incomodava todos os dias o juiz iníquo até que sua causa foi atendida, e Jesus falou: olha, o meu pai, o seu pai é melhor, é maior que esse juiz. É melhor. Então sejam como ela, sejam como a viúva, persistam, porque o meu Pai, porque o nosso Deus que está nos céus, o nosso Pai, Ele não é como um juiz iníquo, Ele está sempre ouvindo, sempre disposto. Peça, Acas. Pare de confiar no seu próprio coração, peça: eu posso fazer qualquer coisa, seja alto nos céus, seja mais baixo e profundo na terra. Peça. É o desejo de Deus para nós. Mas por fim, enquanto Isaías ainda fala, nós estamos falando desse diálogo, Deus falou, Acas falou,
E agora Isaías está falando, e no versículo 14 nós vemos essa fala tão conhecida. Mesmo Acás tendo uma falha gigantesca diante de Deus, provocando a paciência do próprio Senhor, isso não vai impedir Deus de fazer aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele tem como propósito desde a eternidade de fazer. Não é porque uma pessoa não pediu, não é porque o rei Acás, de todas as pessoas, da linhagem do meu servo Davi, não pediu, que eu não vou deixar de fazer, Deus diz, aquilo que eu pretendo fazer. E assim Ele declara: você não quer o sinal, Acás? Portanto, o Senhor vai fazer o sinal independente disso. A virgem conceberá, ou a jovem conceberá, e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Deus está conosco. É difícil saber o que isso significou para Acás naquele momento, o que isso significou para Judá naquele momento, mas à luz do Novo Testamento, à luz do Evangelho de Mateus, nós podemos perceber o que isso significa para nós hoje. A virgem conceberá, e ela concebeu. E lhes dará à luz um filho, e ela deu mesmo. E o seu nome era Emanuel, e hoje Deus está conosco. Acabe, você não quer um sinal grandioso? Acás, né? Eu fico trocando. Não tem problema, pois eu vou dar um sinal maior do que você sequer pensaria em pedir. Para toda a humanidade, para todas as nações, eu darei o meu Filho, a obra redentora que Ele tem para nós. Sabe de uma coisa? Deus não precisa do pedido de Acás, e nem do nosso. Jesus falou uma vez, quando os fariseus, em hipocrisia, pediam: olha, fala para os seus discípulos pararem de louvar o Senhor aí quando Ele entrava em Jerusalém. Sabe o que Jesus respondeu? Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Se você e eu não orarmos, Deus vai fazer do mesmo jeito. Deus vai mudar o mundo e Deus vai transformar do mesmo jeito. Foi o que Mordecai disse para Esther: olha, se você não fizer nada, Deus vai dar um jeito. Pode ficar tranquilo. Mas será mesmo que você devia deixar de fazer? Será mesmo que por causa disso você deveria deixar para lá? Não. Por mais que Deus não precise da nossa oração, Deus não precisa que você diga: Deus, faça a sua vontade. Ele vai fazer. Mas Ele quer que você diga. É o que a gente está falando desde o começo. Ele quer que você faça parte disso. Ele quer que você ore, para que quando Ele fizer, você diga: glória ao Senhor. Ele ouviu a minha oração. Ele fez aquilo que saiu dos meus lábios por tantos dias, por tantas noites, que carregou tantas lágrimas. Ele fez. Deus está nos convidando a todo momento. O profeta Isaías já disse, Isaías 55:1, todos vocês que têm sede, venham às águas. Vocês não têm dinheiro? Venham, comprem de mim. Como? Comprem sem dinheiro, sem preço, sem pretensões, sem merecimento, sem glória, sem honra. Venham a mim. Você não precisa de nada disso, pois tudo que você precisa está em mim. Compre de mim. Não faça como Acás, que confia no rei da Síria. Ele não tem as minhas águas. Ele não tem as minhas águas. Nós precisamos desse agir de Deus. Nós não oramos porque nós pensamos que nós podemos fazer algo para Deus. Mais uma vez, não é porque a gente pode pagar essa água, não é porque a gente tem honra. Nós não oramos porque nós achamos que é a nossa oração que é o essencial para o agir de Deus, não. Nós oramos porque só Deus pode fazer
todas as coisas, a salvação, a restauração, a cura. Só Ele pode fazer isso nas nossas vidas, na vida de outras pessoas. Nós precisamos crer que Deus vai ouvir e vai fazer mais que tudo aquilo que nós imaginamos. Os pensamentos dele, diz Isaías, não são os mesmos que os nossos. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Ainda em Isaías 55, 8 e 9. Então venham a mim, comprem de mim, peçam a mim, e quando vocês me pedirem, eu vou olhar para o caminho que vocês me mostraram, para os pensamentos que vocês derramaram diante de mim, e eu vou mostrar para vocês que os meus excedem em graça, em glória, em tamanho, em profundidade, é tudo maior nas minhas mãos. Então peça a mim para que você possa ver tudo isso. Meus caminhos são maiores que os seus caminhos. Peça a mim, por último. E é o que nós aprendemos ao ver o sinal que Deus tem. O sinal que Deus deu foi o Emanuel. Deus está conosco. E João vai nos dizer assim, João 13, versículo 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deus não só esteve conosco, Ele fez tudo. Ele esteve conosco, Ele sofreu as nossas dores, Ele viu tudo aquilo que nós passávamos para que Ele pudesse se compadecer de nós, diz o autor de Hebreus. Ele foi pregado no madeiro, sofreu sofrimento inimaginável. O próprio Deus virou o rosto para Ele naquele dia, a própria criação se afastava dele. Ele foi abandonado, sepultado, desceu a Hades. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos por nós, em nós, para que nele nós pudéssemos ter vida. E hoje Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde virá? Ele amou os seus até o fim. E é por isso que Paulo diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que foi até o fim, que por todos nós o entregou. Será que Ele não vai nos dar graciosamente com Ele todas as coisas? Que sinal, acaso? Que sinal é maior do que esse? Se eu fui até esse ponto por vocês, o que te faz pensar que a sua oração, tão pequena perto desses meus caminhos, é impossível para mim? Deus diz. O que te faz pensar que eu não posso fazer aquilo que você tanto espera? Que o seu marido, que os seus filhos, que a sua esposa não pode se converter, não pode estar na minha casa louvando ao Senhor, que aquele casamento malfadado pode se reerguer e gerar frutos maravilhosos para o Senhor, que aquele que está solto no mundo hoje em dia buscando as perversões do maligno, amanhã não pode estar na casa do Senhor, salvo, liberto, renovado, feliz, eterno no Senhor. Se eu fui até o fim, o que mais eu não posso fazer? Acabou. Que nós não limitemos a necessidade que nós temos de orar. E nem limitemos a nossa oração ao que Deus está mostrando para nós. Ele está conosco. Ele fez tudo. Se você não pedir, Ele já foi até o fim. E Ele pode fazer. Então peça. Essa é a aplicação de tudo aquilo que nós falamos hoje. De cada um dos pontos desse diálogo, continue a pedir, continue a orar, porque a oração é necessária. Pastor John Piper diz assim, a oração é o fôlego da vida cristã, o dia todo. Inspira e expira. Isso é a sua oração. É o modo como nós vivemos. Se nós não comemos, nós morreremos de fome. Ainda nas palavras de John Piper.
Se nós não bebemos, nós morreremos de sede. Se nós não exercitarmos os nossos músculos, eles vão atrofiar. Se nós não respirarmos, nós vamos sufocar. Se a oração é a respiração do crente, o que vai acontecer se você não orar? Se eu não orar? Quais serão as consequências disso para a minha vida? Quanto eu não vou perder? Você quer saber? Segure a sua respiração. E veja quanto tempo a gente aguenta. O problema é que na oração não é tão simples. E há muitas vezes eu mesmo fui esse, que vivia todos os dias sem respirar e achava que estava vivo. Sem respiração estamos mortos. Sem a oração, nós estamos mortos. A nossa igreja está morta. O nosso trabalho está morto. O nosso louvor está morto. Sem a oração, tudo morre. Se nós queremos ver o agir de Deus em nossas vidas todos os dias, não é um dia, não uma vez na semana, não é no culto de domingo, todos os dias. Se nós queremos sentir a presença dele, se nós queremos ser renovados em nossa fé constantemente, nos apegar firmemente ao Senhor, nós precisamos orar. Se nós queremos que a nossa igreja cresça e seja referencial de Deus para as nações, para a nossa cidade, nós precisamos orar. Nós podemos levantar faixas, nós podemos comprar tudo que é de bom e melhor, nós podemos apagar as luzes, chamar os jovens. Se nós não orarmos, estamos mortos. A obra está morta. Se nós não orarmos, aquele que está doente já morreu. Se nós não orarmos, aquele que não se converteu já está no inferno. Se nós não orarmos, se nós não ouvirmos o pedido do Senhor, o que mais nós vamos fazer? Portanto, de tudo que foi falado hoje, só existe uma síntese. Oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Precisamos orar para vencer as batalhas, para cumprir a missão que Deus deu para cada um de nós. Eu gostaria de encerrar lendo com você Efésios 3, 14 e 21. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Tudo. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Infinitamente mais. Infinitamente mais.